Oi, meus amigos, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos iniciar o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Vamos estudar hoje os itens de 1 a 4, intitulado Deixar vir a mim as criancinhas. O Espiritismo explica muito bem que o espírito da criança pode ser muito antigo, que já viveu muitas existências e se reencarna na Terra como um espírito imperfeito, porque todos que reencarnamos aqui na Terra ainda somos imperfeitos. E reencarnamos para fazer aqui a nossa evolução intelectual e moral, com exceção apenas dos grandes missionários que não têm nada mais a quitar. Então, como Jesus tomou a criança como paradigma da pureza de coração? Vamos ver isso aí. Então, todos nós passamos por um processo reencarnatório. E lá no espaço, a gente vai, quando iniciamos a nossa preparação para voltarmos ao mundo corpóreo, vamos perdendo elementos fluídicos do plano onde está, devagarzinho. Nosso perispírito começa a diminuir. Perdemos a memória consciente de quem é, de quem somos, das nossas características do nosso passado. Então, renascemos preparados para novas experiências e aprendizados. Então, durante certo período após o nascimento, pois a reencarnação termina no 7º ano aqui na Terra, né? Então, do 1 até o 7 é o período crucial para os pais já verem as tendências das crianças, colocá-las no bom caminho, etc, etc. E depois a gente vai tratar desse respeito. Então, durante esse período, suas faculdades permanecem como quem em estado latente. Não perdemos, estão guardadinhas dentro de nós, mas não nos lembramos. Temos apenas tendências que vão saindo, fluindo de acordo com o nosso crescimento, com a nossa evolução intelectual e também moral. Por que estado latente? Para quê? A fim de que possa, de fato, ter um novo recomeço, uma nova oportunidade de reeducação, onde vai ser possível fazer a reforma de seu caráter, de reprimir para eliminar suas más tendências e de continuidade do desenvolvimento das virtudes, das coisas boas. Então, surge no plano espiritual essa criança totalmente indefesa, frágil, necessitando de muitos cuidados, inspirando ternura e amor. Seu corpo em desenvolvimento e os cuidados que a cercam impedem a manifestação das tendências negativas. E ela é realmente a imagem da inocência, da pureza e da simplicidade. Se ao renascer a criança já demonstrasse seu caráter, dificilmente poderia inspirar dedicação e amor. Pois, por ser como é, dependendo durante anos dos cuidados dos pais ou responsáveis, apresenta um estado de pureza de coração, não guardando raiva ou rancor quando contrariada, a não ser por curtos momentos. Reage aos bons cuidados com facilidade, amando aos que lhe são próximos. Então, à medida que cresce, através do desenvolvimento dos seus órgãos físicos, das influências externas ao ambiente familiar, na escola, das outras crianças e hoje da televisão, do computador, do celular, ela começa a ser mais ela mesma, com suas qualificações adquiridas anteriormente, boas ou más. Veja bem. Suas qualificações adquiridas anteriormente, boas ou más. Já que não é tão flexível o ambiente familiar, pois o campo das influências se ampliaram, ou seja, não é só a família, o todo já começa a influenciá-la também, né? Foram ampliadas, ela passa a acolher as que mais combinam com a sua maneira de ser, nem sempre conforme o que aprendeu nesta existência, mas certamente absorve as que combinam com as suas características. Tem as tendências do passado, mas que podem ser modificadas pela convivência, pela instrução, pelo amor, pelo carinho dos pais nessa existência, iniciando a sua caminhada evolutiva de reacerto, de adquirir mais tendências boas, de eliminar as negativas. Então Jesus,
Ao dizer no texto, deixar vir a minhas criancinhas, referia-se à necessidade de simplicidade, humildade e pureza de coração para entrar no reino dos céus. Ou seja, que nós, já adultos, já conscientes, já exercendo o nosso livre-arbítrio, regidos pela lei de causa e efeito, nós precisamos voltar a sermos, se não somos ainda, temos simplicidade, humildade e pureza de coração para entrar no reino dos céus. Ou seja, é a nossa evolução moral. Isso que é interessante a gente saber. Por isso, a infância é o símbolo de renovação espiritual e a fase ideal para a educação moral do ser humano. Então, esse texto, os principais textos, vocês vão ler lá, os pontos principais que a gente vai tirar para vocês aqui é um resumo. Vocês lendo, necessitam, assistam o vídeo, depois vão lá, leem o texto devagarzinho, até entenderem mesmo a necessidade da nossa evolução moral, simplicidade, humildade e pureza de coração. Então, pontos principais, estamos falando há pouco, simplicidade e pureza. Jesus ensina, então, que o reino dos céus pertence aos que possuem a sinceridade e a pureza de uma criança, tal qual uma criança, livre de egoísmo e de orgulho, as duas chagas, né, que nascem com orgulho. O egoísmo é um filho do orgulho e assim sucessivamente as nossas más tendências, né? Por que o símbolo da infância? A criança representa um novo começo. Embora, como falamos há pouco, o espírito possa ser antigo, a infância oferece uma túnica de inocência, podemos dizer assim, que permite moldar o caráter, pois os maus instintos estão adormecidos. Adormecidos, estão dentro, mas adormecidos. Eles vão despertar já bem tranquilos quando eles recebem aquela educação moral, aquele amor na primeira infância. Isso é muito importante. O que diz quando Jesus fala sobre esse acolhimento das crianças, de deixar vir as criancinhas? Jesus repreende quem afasta os pequenos e mostra acessível aos que sofrem e aos que estão em estágio inferior de compreensão, a infância intelectual, fortalecendo os fracos. Então, tem um texto de Jesus que fala que os sãos não precisam de médico. E exatamente o que a doutrina vem dizer. Aqueles que estão necessitados, nós precisamos olhar. Nós, às vezes, somos os grandes necessitados, mas também ao nosso redor tem muita gente necessitada que depende de nós, do nosso carinho, da nossa tolerância, para que nós possamos ajudar a essas pessoas a vencerem os obstáculos, que não são poucos no mundo de provas e expiações que moramos, né? Então, isso é muito interessante. Então, a infância intelectual, muita gente é adulta, mas tem uma infância moral e intelectual ainda faltando alguma coisa para chegar lá, né? Então, a infância é a fase mais propícia para a educação, onde o espírito é mais maleável, facilitando a reforma de tendências negativas através do amor e da boa educação. Olha, gente, a importância, nós que somos pais, os que ainda não são, vão ser ainda, atentem para isso. Uma criança é um espírito antigo, vimos aqui, que veio ao mundo, vai morar, vai ser gerado normalmente, nem sempre por aqueles que foram afetos de outras existências. Muitas vezes, pai, mãe e filho são desafetos do passado, que vem, que os pais e mães já passaram pela infância, já foram domados, em tese, pelos seus maus instintos, recebem essa criança. Eles recebem por quê? Porque lá no mundo espiritual eles aceitaram receber, para ajudar o desenvolvimento moral desse serzinho que está chegando, que muitas vezes foi um inimigo do passado. Olha a beleza, a dinâmica da vida. Então aquela criança chega pura, porque está adormecido todas as suas influências, boas ou más, que serão devagarzinho aparecendo de acordo com vai crescendo. Daí a importância do lar, importância do amor, da fraternidade, da autoridade, não autoritarismo, para domar os maus instintos, pequenininho, desde pequenininho, para que, lembre-se, nós criamos filhos para o mundo e seremos cobrados por isso. Temos o dever de orientá-los, de colocar, porque esse espírito que ora está como criança, já foi.
um espírito antigo de outra existência que está tendo uma nova oportunidade pela reencarnação. Isso é muito importante, a gente nunca esquecer disso. E nós também, por mais erro que possamos ter feito, agora é o momento dessa reflexão. Talvez nós sejamos uma criança intelectual e moral ainda, que temos necessidade de ouvir, de aprender, de exemplificar aquilo que Jesus disse. Então, mas para que nós possamos receber isso, nós precisamos nos despojar do orgulho e do egoísmo e admitir: eu necessito, eu preciso de paz, eu preciso de compreensão, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a ser uma pessoa honesta, tranquila. É o tempo é agora. Não importa se já perdemos um grande tempo da nossa encarnação fazendo coisas em desacordo com as leis divinas, mas o momento é esse, porque sempre nós vamos ter oportunidade de seguir adiante. Lógico, aquilo que erramos, que falhamos, vai ter oportunidade de nós possamos refazer isso aí, para quitar, e ao mesmo tempo que essa quitação sirva de aprendizado e não de castigo, como muitos pensam, que reencarna, o karma é castigo. Não, é aprendizado para que nós não façamos mais os mesmos erros, os mesmos enganos. Isso é aprendizado. Isso é nos tornarmos puros de coração, com humildade. Sempre é tempo. Mas eu estou velho, estou no final da vida. Não, o momento é agora. Não importa que estágio da existência você esteja. O importante é que você tome a decisão. Eu preciso e eu quero modificar. Exerça a sua vontade. Eu quero simplesmente, entre aspas, matar o homem velho para que o homem novo possa renascer. Ainda nesta presente encarnação, vamos nos tornar, na medida do possível, nos esforçarmos para nos tornarmos puros de coração. Isso é o objetivo nosso. E responsabilidade para os nossos filhos, para com os nossos filhos, nossos netos. Precisamos orientá-los para que eles também não façam os mesmos enganos que nós fizemos, por falta, às vezes, ou por vontade própria, ou por falta de conhecimento. O momento é agora, então. Então, deixar vir as minhas criancinhas, está falando para todas as pessoas. Ele está exemplificando que a criança ela é mais fácil de receber conhecimento. Ela está mais aberta, que nós também precisamos abrir o nosso leque, abrir a nossa espiritualidade, mas para isso precisamos tirar o orgulho e o egoísmo de lado e olhar para dentro de nós que nós temos deficiências sim. Se não tivéssemos deficiências morais, não estaríamos aqui, estaríamos em mundos mais felizes. Então vamos trabalhar, o tempo urge, é agora. Então, gente, concluindo, o reino dos céus, podemos dizer, só é para os que têm puro coração. É o que aprendemos aqui. Jesus tomou a criança como símbolo dessa pureza. Em razão do quê? Da simplicidade e humildade que caracteriza a criança. E nos ensinou que para conquistar a felicidade, nós devemos nos assemelhar a ela, a criança. Ou seja, despojarmos do orgulho e do egoísmo para que possamos receber e pôr em prática isso aí que é mais importante, colocar em prática na nossa vida. Em suma, podemos dizer que Jesus convida a todos os adultos a recuperarem a pureza de intenções, agindo com humildade de uma criança para com Deus. Deus é muito bom, dá sempre oportunidade. Se você quer perder essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo agora, pense bem. Vamos aproveitar, queimar etapas para que as nossas próximas existências sejam mais brandas, que nós possamos evoluir mais e voltarmos das próximas já com menos negatividade, com mais amor, com mais pureza. Esse é o objetivo da reencarnação. Lembre-se, falo todas as vezes, não podemos deixar de verificar as 3 leis que regem a toda a humanidade da Terra, nesse instante, independente das suas crenças, religiões e raças. Livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Causa e efeito, lei de causa e efeito, é a responsabilidade das nossas escolhas. O que plantamos, colhemos. Não podemos jamais esquecer isso, porque Deus não castiga e não perdoa. Ele dá a oportunidade. Qual será a oportunidade maior? Reencarnação. Para que nós voltemos, retificar aquilo que fizemos errado e adquirir novas virtudes. Esse é o nosso objetivo.
Entenderam? Se vocês lerem agora o Evangelho, vocês vão ter uma noção muito boa a respeito disso aí. Ok, gente? Então, até a nossa próxima semana com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá, então. Fiquem com Deus.